Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura, carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 e o verso 2. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Diga crucificado. Queridos, eu gosto muito dessa época, eu tenho muita afinidade com esse momento, aí que quando está chegando a Páscoa, né? Por dois motivos. Eu gosto muito desse clima de outono e de inverno. Então, quando está chegando a Páscoa, me veio à mente que vai começar a esfriar. O clima vai ficar mais fresquinho, e daqui a pouco já vem o inverno, que é a minha estação preferida do ano. Mas também quando chega a Páscoa para mim, ela tem um símbolo, ela tem um significado muito importante, porque a Páscoa me faz lembrar da sexta-feira da morte de Jesus, e por consequência a Páscoa me faz lembrar do domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor. Então quando chega esse momento, eu começo a me lembrar daquilo que Jesus fez por minha vida. Esse tempo da Páscoa para mim é um tempo de reflexão, é um tempo de pensar, é um tempo de lembrar da morte do Senhor. Ele é como a ceia, quando nós fazemos memória do Senhor, quando nós nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós. E eu gosto muito de me lembrar disso, da cruz de Cristo, aonde Jesus morreu numa sexta-feira, aonde Ele foi crucificado, aonde Ele sofreu, aonde Ele foi humilhado, aonde ali na cruz, o Jesus crucificado, como diz o apóstolo Paulo, Ele venceu na cruz, e Ele conquistou na cruz a nossa vitória em Cristo Jesus. Paulo, ao chegar aos Coríntios, a igreja de Corinto, Paulo vai escrever essa carta. Paulo funda essa igreja alguns anos atrás, antes de escrever esta carta. A carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ela nos deixa um legado muito grande de ensinamento para a igreja de Jesus. Quando você abre a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, você vai aprender uma série de coisas a respeito daquilo que é um ensinamento para aquela igreja naqueles dias, mas para as nossas vidas nos dias de hoje. Então Paulo vai fundar essa igreja 5 anos antes dele escrever esse texto. Paulo chega nessa cidade. Corinto era uma cidade portuária, Corinto era uma grande metrópole, Corinto era uma cidade em grande desenvolvimento. Para aqueles dias, há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, ela era uma cidade grande, onde as coisas aconteciam. Era uma cidade portuária, onde tinha um grande comércio acontecendo nessa cidade. E por consequência deste porto, por consequência do tamanho dessa cidade, Corinto era uma cidade que tinha ali uma efervescência muito grande da filosofia grega. Existiam ali templos das religiões romanas. Então era uma cidade que não parava, era uma grande cidade. E Paulo chega então nessa cidade, Paulo funda essa igreja, Paulo prega o evangelho a algumas pessoas, estas pessoas se convertem ao evangelho, e Paulo então, ele estabelece essa igreja ali. E depois Paulo continua o seu trabalho missionário. E Paulo depois então ele vai escrever esta carta para a igreja de Corinto, para trazer algumas correções que são necessárias para esta igreja. Paulo vai trazer ensinamentos para que essa igreja possa se aproximar e possa ser mais parecida com Cristo. Paulo então escreve nesse texto, entre os muitos ensinamentos que Paulo escreve para esta igreja, Paulo vai falar a respeito da sua mensagem. Corinto era uma cidade muito partidária. Eu penso que Corinto, por ter muitos templos religiosos, por ser uma cidade de cultura grega, onde ali existiam os partidos dos filósofos, eram vários filósofos. Então eu penso que a cidade de Corinto, ela era uma cidade como estava a vida das pessoas antes da eleição aqui para presidente, né? O povo brigava demais pelo partido, e tinha um que dizia: olha, eu sou seguidor do grande filósofo Platão, aquele cara que fundou a escola de Atenas. E aí apareciam outros lá que diziam: não, nós somos seguidores de Aristóteles,
aquele que dizia que Deus não é criador, mas é apenas o motor da história. Outros diziam: olha, eu sou seguidor de Sócrates, aquele que dizia: conhece-te a ti mesmo. Então ela era uma cidade onde efervescia os debates filosóficos, aonde efervescia o debate religioso. Era uma cidade partidarizada. E a igreja que se estabeleceu nessa cidade, ela acabou absorvendo a cultura desse povo. E passado alguns anos depois de Paulo ter fundado esta igreja, Paulo tem que escrever uma carta, e Paulo tem que ensinar esta igreja qual é a mensagem do cristão, e qual é a mensagem do evangelho, qual é o partido do cristão, qual é o partido do evangelho. Porque a igreja de Corinto, ela tinha, da mesma forma que a cidade de Corinto, ela tinha se partidarizado. Então acontecia o que na igreja? As pessoas estavam dizendo: não, eu sou seguidor do apóstolo Paulo, Paulo é que tem uma mensagem abençoada e correta. Outros ainda diziam: não, eu sou seguidor do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro é o fundador da igreja. Outros diziam: não, eu sou seguidor do grande Apolo, o grande apóstolo pregador, esse sim é uma bênção. E tinha ainda os mais que eram os que diziam: eu sou seguidor de Jesus, só sigo a Jesus. A igreja de Corinto, 5 anos depois de ter sido fundada por Paulo, era uma igreja partidarizada. Então Paulo escreve a sua carta para corrigir a igreja de Corinto e para ensinar a igreja de Corinto qual é o nosso partido como cristão, qual é o partido, qual é a mensagem do cristão, o que nós devemos pregar. Nós devemos pregar a Paulo, nós devemos pregar a Pedro, nós devemos pregar a Apolo. Qual é a mensagem que nós devemos pregar? E Paulo então nesse texto, ele vai nos dizer o seguinte, ele escreve para a igreja e diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão, olha a mensagem de Paulo, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. O que Paulo quer dizer para a igreja de Corinto nesse texto, e o que Paulo quer dizer para nós, é que a mensagem do evangelho é a mensagem do Cristo crucificado. A mensagem do evangelho é a mensagem da cruz. A mensagem do evangelho é a mensagem daquele que se deu a si mesmo, subiu na cruz, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e conquistou e se tornou Senhor de tudo e de todos, para que nós tivéssemos novamente acesso a Deus. O que Paulo vai dizer então é que a mensagem do evangelho, ela não se resume a nenhuma outra mensagem que não seja a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Paulo vai dizer: olha, eu não vim pregar outra coisa a vocês, eu não vim ensinar nenhum outro filósofo, eu não vim ensinar nenhuma outra sabedoria, a não ser a mensagem da cruz. E queridos, qual é a mensagem da cruz? E é isso que eu quero tentar muito rápido compartilhar com vocês. O que é essa mensagem da cruz? E eu escolhi alguns pontos para tentar explicar isso para vocês. A primeira coisa é: a mensagem da cruz, ela nos garante a salvação através do perdão de todos os nossos pecados. Efésios 2, 12 e 13 vai dizer assim: que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Paulo vai dizer que nós estamos afastados de Deus. E você nessa manhã, você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. O homem no seu estado original, ele nasce afastado de Deus. Adão pecou, e o pecado de Adão, ele é transferido a toda a raça humana, a toda a humanidade. E quando nós nascemos em estado de pecado. O que nos afasta de Deus não são os pecados que nós cometemos, porque os pecados que nós cometemos, eles apenas são reflexos do estado, daquilo que nós somos.
O homem nasce afastado de Deus. A Bíblia diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O próprio apóstolo Paulo fala: porque todos pecaram e estão afastados de Deus. Paulo vai nos ensinar que a humanidade, ela nasce separada de Deus pelo pecado original. A condição do homem é a condição de estar separado de Deus. Não há condição natural em nós de nos aproximarmos de Deus. Deus é santo, Ele está separado e a humanidade toda está afastada. Existe um abismo entre o homem e Deus, e esse abismo se chama pecado. E o pecado de Adão afastou toda a humanidade da presença de Deus. E é isso que Paulo vai dizer: nós estávamos separados, afastados, nós não podíamos chegar até Deus, havia um afastamento, havia um abismo entre os homens e Deus. E o interessante é que a Bíblia vai nos ensinar que lá no Velho Testamento, quando Deus deu a sua lei para Moisés, na religião do Velho Testamento, eles tinham o templo, o tabernáculo, e esse tabernáculo ele era separado em 3 partes. Existia a primeira parte onde ficavam as pessoas, existia uma segunda parte onde estavam os sacerdotes, onde os sacerdotes realizavam os sacrifícios, e existia uma terceira parte que era chamado Santo dos Santos. O Santo dos Santos ele era separado de todo o resto do templo. No Santo dos Santos ninguém entrava, porque no Santo dos Santos havia ali a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus estava no Santo dos Santos. Então os homens não podiam entrar, havia ali um véu que separava. Somente o sumo sacerdote entrava naquele lugar uma vez ao ano, para pedir perdão do pecado de todas as pessoas. A humanidade estava separada de Deus. Deus estava no Santo dos Santos, e os homens não podiam chegar até Deus. O pecado que estava sobre os homens causava separação da humanidade de Deus. Eles não conseguiam chegar até Deus. Mas a palavra nos fala que quando o homem queria pedir perdão dos seus pecados, ele fazia um sacrifício. No Velho Testamento ele escolhia um animal, uma ovelha, e ele tinha que escolher a ovelha pura. Ele tinha que escolher aquela ovelha em que não havia falhas, aquela ovelha que era a melhor ovelha, que não tinha nenhuma impureza, e ele levava até diante do sacerdote. O sacerdote conferia se aquela ovelha poderia ser usada no sacrifício, porque para haver perdão dos pecados era necessário que houvesse um sacrifício. O livro de Hebreus vai dizer: sem sangue não há remissão dos pecados. Então aquele homem que pecou, ele levava aquela ovelha naquele lugar, ele chegava ali no primeiro espaço do templo, e ele então ali era conferido se aquela ovelha poderia ser usada no sacrifício. Depois o sacerdote conduzia aquele homem para o segundo espaço do templo, onde era realizado os sacrifícios. E aquele homem que pecou, ele tinha então que botar a sua mão na cabeça daquela ovelha. Ele tinha então que olhar nos olhos daquela ovelha. E ele tinha que ele mesmo matar aquela ovelha. E ele tinha que ver a vida sair do corpo daquele animal. E ele tinha que entender que o pecado dele trouxe a morte de um inocente. Que o perdão do pecado dele só ocorreu quando morreu um inocente. Pula a história, pula 2000 anos da história. Um dia, às margens do Rio Jordão, está um homem chamado João Batista. E João Batista batizava as pessoas. O batismo do arrependimento. O batismo de João: vinde, arrependei-vos. E um dia da história, vem chegando uma caravana de homens, e um homem vem guiando aqueles outros homens, e ele vai chegando perto de João Batista, e diz a palavra de Deus, diz o Evangelho,
que João Batista, tomado pelo Espírito Santo, ele vê aquele homem chegando, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o cumprimento desse sacrifício, ele se dá numa sexta-feira, aonde este Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morre na cruz do Calvário, ele se entrega, ele se dá, para que o meu pecado fosse perdoado, para que os seus pecados fossem perdoados, para que os pecados de toda a humanidade fossem perdoados, pelo sacrifício do sangue de Jesus na cruz do Calvário. A cruz, ela é o lugar onde nós recebemos perdão de todos os nossos pecados. Então a mensagem da cruz, ela só pode começar nos informando e nos dizendo que todos os nossos pecados podem ser perdoados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que sobre nós já não há mais nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a gente precisa compreender isso, porque muitas pessoas ainda vivem uma vida de acusação, de peso, de culpa. Muitas pessoas ainda carregam um peso nas costas de culpa. Pessoas que dizem: acho que Deus não quer nada comigo, eu errei muito na minha vida, eu cometi muitos erros, eu fui uma pessoa muito má, eu não presto, para mim não tem perdão. Ora, como não tem perdão para você, se Deus o Pai deu o seu próprio Filho para morrer numa sexta-feira, numa cruz, para derramar o seu sangue pela minha vida e pela sua vida, como esse mesmo Deus não te perdoará de todos os pecados? Você não precisa carregar culpa na sua vida, você não precisa viver mais esmagado pela culpa. Você pode chegar diante da cruz de Cristo, daquele que diz: olha, vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A mensagem da cruz começa então com a mensagem que nós temos a salvação, o perdão dos nossos pecados. A mensagem da cruz, ela passa pela verdade de que o sofrimento na cruz de Cristo, através do sofrimento da cruz de Cristo, nós podemos ser sarados e curados de todas as nossas enfermidades, sejam físicas ou sejam emocionais. O profeta Isaías, no capítulo 53, do verso 3 ao verso 5, o profeta Isaías escreve isso muitos séculos antes de Jesus. O profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, ele é conhecido como o quinto evangelho, porque Isaías, escrevendo profeticamente muitos anos antes de Jesus vir à terra, Isaías vai mostrar o Messias, e ele escreve no capítulo 53, do verso 3 ao verso 5, Isaías falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isaías escreve o seguinte: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como que um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas olha só o que Isaías escreve depois: mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz é o lugar onde nós encontramos a cura para todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas ou elas emocionais. A cruz é o lugar onde nós encontramos a cura, onde nós somos sarados. Já foi decretada uma palavra de cura para a minha vida, já foi decretada uma palavra de cura para a sua vida, e nós, quando nós tomamos posse disso pela fé, nós somos sarados. Jesus, no seu ministério terreno, ele curou muitas pessoas. Se você conhece o evangelho, você sabe disso. Muitas pessoas foram curadas por Jesus. Mas Jesus, ao morrer na cruz,
A palavra que Jesus usa é está consumado. Esta obra agora se reflete não aquelas pessoas com as quais eu encontrei, com quem eu tive contato e que curei essas pessoas, mas esta obra agora, ela foi consumada na cruz, e na cruz nós tomamos posse da cura, na cruz nós somos sarados. Você pode ser sarado da sua enfermidade, seja física, seja emocional. Quantas pessoas vivem hoje aflitas, doentes da alma? As doenças que mais afligem as pessoas são as doenças emocionais. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com síndrome do pânico, pessoas que às vezes olham para a própria vida, não encontram mais sentido, estão enfermos emocionalmente, estão doentes emocionalmente, estão doentes na alma. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, e você precisa sair daqui entendendo isso, que a mensagem da cruz, Jesus na cruz do Calvário, Ele disse está consumado, e esta mensagem se ressoa por todos esses séculos, por todo esse mundo, dizendo que eu e você podemos ser curados, podemos ser sarados de todas as nossas enfermidades, inclusive das nossas enfermidades emocionais. A mensagem da cruz é a mensagem que nos traz a cura. A mensagem da cruz é a mensagem que diz que nós somos sarados e curados. Terceiro ponto, porque o relógio não para. A mensagem da cruz, só tem 18 pontos. Estou brincando. A mensagem da cruz é a mensagem que nos garante a vitória. Diga vitória. A vitória através do senhorio de Jesus. Veja que Paulo vai escrever aos Colossenses 2, 14 e 15. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, Ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A mensagem da cruz é a mensagem que diz que o Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele triunfou sobre todo o principado e toda a potestade. A mensagem da cruz é a mensagem que diz que na cruz do Calvário Ele é Senhor de tudo e de todos. A mensagem da cruz é a mensagem que diz que na cruz do Calvário Ele é Senhor da sua vida, e nada pode te afrontar, nada pode ser contra você. A mensagem da cruz é a mensagem que diz que Ele é Senhor de tudo e de todos, e que quando nós estamos debaixo do senhorio dEle, não há motivo para termos medo dos nossos desafios, não há motivo para termos medo daquilo que nos afronta, porque nós somos vitoriosos com Ele, quando estamos com Ele, debaixo da sua autoridade, com Ele nós somos vitoriosos, porque Ele é Senhor de tudo e de todos. A mensagem da cruz é a mensagem que diz que Jesus expôs a vergonha publicamente todo o principado e toda a potestade. Significa que todo espírito maligno, que todo espírito imundo, ele deve se submeter ao senhorio de Jesus. Ele deve se submeter ao senhorio de Jesus. E sendo assim, quando Jesus é o Senhor da minha vida, significa que eu não ando com medo. Eu não tenho medo de nada. Como temerei alguma coisa, se o Senhor da minha vida é Senhor de tudo e de todos? Não há nada que possa vir contra você, não há nada que possa ir contra a sua vida, porque você está debaixo do senhorio de Jesus, e Ele é Senhor de tudo e de todos. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz nos garante a vitória no mundo espiritual. Às vezes as pessoas estão aflitas, às vezes as pessoas chegam aqui na igreja angustiadas, oprimidas por espíritos malignos. Pessoas que chegam, pastor, eu estou vendo coisas, pastor, eu estou ouvindo coisas, pastor, existe algo que me oprime no meu coração. E quando nós ministramos, quando nós oramos pela autoridade do Jesus, do Senhor da cruz, aquele que venceu na cruz, todos esses espíritos, eles devem se submeter, porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Tudo está debaixo do senhorio
deste Jesus que conquistou a vitória na cruz do Calvário. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, ele vai dizer: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todo joelho, todo joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E quando Ele é Senhor na sua vida, querido, quando Jesus é Senhor na sua vida, todas as outras coisas têm que tomar o seu lugar. Quando você compreende isso, quando essa verdade entra no seu coração, e o Senhor Jesus passa a ser o Senhor da sua vida, ó, tudo aquilo que oprime você, toda angústia, toda opressão, ela tem que tomar o seu lugar, porque Jesus é o Senhor da sua vida. Ai pastor, mas eu vejo visagem, e a visagem tem que ir embora quando Jesus é o Senhor da sua vida. Ai pastor, mas eu ouço vozes, ainda bem, não é surdo. Mas essas vozes que não provêm de Deus, elas têm que ir embora da sua vida. Quantas pessoas às vezes falam: pastor, eu ouço voz aqui que diz: olha, acaba com a sua vida, se mata, você não presta, você não é ninguém, você não é nada. Quantas pessoas ouvem aqui muitas vezes: olha, você é um fracassado, você é uma fracassada, você não serve para nada. Quantas pessoas são oprimidas por esses espíritos. Mas entenda uma coisa: quando nós compreendemos a verdade do Evangelho, a verdade da mensagem da cruz, a verdade que o Senhor Jesus é Senhor de tudo e de todos, nós não precisamos viver mais em cadeias de opressão, em cadeias de tristeza, em cadeias de angústia. Nós podemos tomar posse da vitória que é nossa, do senhorio de Jesus, que já foi conquistado na cruz do Calvário. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele veio para libertar os oprimidos, os cativos. Você não precisa viver mais numa opressão, você não precisa viver mais preso, você não precisa viver mais amarrado nas correntes da angústia, você não precisa viver mais amarrado nas correntes da tristeza, você não precisa viver mais amarrado nas correntes dessas vozes. O Senhor Jesus já conquistou a vitória, porque o ministério dele é o ministério de libertar os cativos. O profeta Isaías vai escrever no capítulo 61, e Jesus vai repetir esse texto no livro de Lucas. Ele vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Boas novas é a novidade que eu estou dizendo para você nessa manhã. Talvez você nunca ouviu isso antes, mas eu quero dizer para você nessa manhã uma novidade, uma boas novas. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me para restaurar os contritos de coração. Se o teu coração está despedaçado, se o teu coração está arrebentado de sentimentos ruins, se o teu coração está pesaroso, se o teu coração está envolto em amargura, em tristeza, em decepções, se a tua vida não foi um conto de fadas, se a tua vida não foi uma história boa, se a tua vida não foi uma história de livros, e o seu coração é um coração contrito, eu tenho algo para te dizer nessa manhã: as boas novas do Evangelho. Ele me enviou para restaurar os corações contritos. Ele me enviou para restaurar os corações contritos.
e a proclamar a liberdade aos cativos. Nós não precisamos mais ser presos a nada. Às vezes pessoas estão presas a sentimentos, pessoas estão presas às enfermidades, às vezes as pessoas estão presas às doenças, às vezes as pessoas estão presas ao vício. Ai, pastor, eu sou viciado em drogas, eu sou viciado em bebidas, pastor, eu sou viciado no crack, pastor, eu sou viciado... Não sei qual é a cadeia que tem prendido a sua vida, mas eu quero te dizer nesta manhã, que o Espírito do Senhor está sobre Jesus, para dar liberdade a todos aqueles que estão presos, e a sua vida não precisa ficar mais presa nisso. Você pode ser liberto pelo poder daquele Jesus que subiu numa cruz, derramou o seu sangue pela minha vida e pela sua vida, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Faz no sol, maestro. Mi. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora que você aprendeu, cante mais uma vez. Ele é o Senhor. Declare isso. Isso pode mudar a sua vida, isso pode mudar a sua história. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Querido, isso é uma verdade que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Sabe por quê? Presta atenção. Quando você reconhece o senhorio de Jesus, o Jesus da cruz, do Calvário, da mensagem da cruz, todas as outras coisas, elas tomam os seus lugares, que é debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés, debaixo, toda enfermidade está debaixo dos nossos pés, todo vício está debaixo dos nossos pés, toda doença emocional, física está debaixo dos nossos pés, todo espírito imundo, maligno que aprisiona, que gera vício, está debaixo dos nossos pés, porque eu reconheço a autoridade, eu reconheço o senhorio, eu reconheço a vitória conquistada na cruz do Calvário. Quarto ponto que é importante, eu já estou terminando. Jesus na cruz do Calvário, Ele nos reconciliou com Deus, mas Ele também nos reconciliou uns com os outros. É importante entender isso, que a mensagem do Evangelho, ela não visa apenas nos reconciliar com Deus, ela não é apenas na vertical, mas a mensagem do Evangelho, ela também na horizontal. E a mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa, a mensagem da sexta-feira da paixão, é a mensagem que vai nos dizer, que vai nos informar: ei, nós precisamos nos reconciliar uns com os outros. Queridos, o que tem de família que não se fala, o que tem de irmão que não falam com o outro, o que tem de mãe que não fala com filho, de filho que não fala com pai, de primo que não se fala, porque em algum momento da vida se desentenderam, porque em algum momento da vida houve um problema, estão afastados, estão longe. Mas nós não podemos chegar diante de Deus aqui, no primeiro domingo da semana, participar da ceia do Senhor, ou como outras religiões chamam a Eucaristia. Você não pode participar, se na sua vida você não vive a reconciliação, que Cristo nos reconciliou com Ele, mas nos reconciliou uns com os outros. Muita gente está oprimida, muita gente está angustiada, muita gente está triste, porque falta muito perdão na vida de muitas pessoas.
Falta tanto você perdoar as pessoas que te ofenderam, como falta também você dar perdão. Você precisa dar o perdão para quem te ofendeu, e você precisa receber o perdão de quem te ofendeu. Essa é a mensagem da cruz. Ele nos reconciliou com Deus, mas Ele nos reconciliou. A mensagem da cruz é a mensagem que diz que aquele casamento mais problemático que existe pode ser reconciliado. Ainda que alguém fale, o teu casamento está acabado, tua vida acabou, não dá mais. A mensagem da cruz diz: Ele nos reconciliou uns com os outros. A mensagem da cruz é a mensagem que diz que, olha, aquela família, o pai e o filho brigaram, estão afastados, existe anos e anos de ódio, existe anos e anos de raiva, existe anos e anos de decepção, mas a mensagem da cruz é a mensagem que diz: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, diz: olha, você me fez mal, mas eu vim aqui hoje para me reconciliar com você, eu vim aqui hoje para te oferecer o meu perdão. Sabe por que eu venho fazer isso? Porque aquele que morreu numa sexta-feira pela minha vida, Ele me perdoou de todos os pecados, e Ele me ensinou uma oração, a oração do Pai Nosso, aonde eu digo: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. A mensagem da cruz é a mensagem da reconciliação. Páscoa não é um dia para você engordar comendo bombom e chocolate. Páscoa não é um dia para você engordar, né? Fazendo aquele churrasco que é muito bom com a família. Inclusive, se você fizer um bom churrasco e quiser me chamar, eu vou. Mas Páscoa também é o dia da reconciliação. Páscoa também é o dia em que a mensagem da cruz nos reconciliou. Não existe nada mais, não existe remédio mais poderoso para curar as almas do que o perdão. Talvez você me diga: pastor, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, pastor, você não sabe o meu sofrimento, você está dizendo que eu tenho que perdoar essa pessoa, mas pastor, você não sabe o quanto essa pessoa me fez sofrer. Eu digo que você tem razão, você tem toda a razão muitas vezes de estar magoado, de estar triste, porque alguém te feriu, alguém te machucou. Mas olha, não existe poder restaurador maior para a sua própria vida do que você liberar o perdão, de você perdoar quem te machucou. Essa é a mensagem da cruz também. Ele nos reconciliou com Deus. Nós podemos agora ir a Deus, mas Ele nos reconciliou um com os outros. E para finalizar, a mensagem da cruz é a mensagem que nós devemos pregar. É a mensagem que nós devemos pregar. Paulo vai dizer: olha, eu não preguei outra mensagem a não ser a mensagem do Cristo crucificado. A igreja não foi chamada para pregar uma mensagem de bem-estar. A igreja não foi chamada para pregar uma mensagem coach. A igreja não foi chamada para pregar uma mensagem política. A igreja não foi chamada para pregar uma mensagem filosófica. Jesus não morreu na cruz para essa mensagem, porque a mensagem do Cristo ressurreto é a mensagem da cruz, é a mensagem da cruz, é a mensagem da cruz. E essa é a mensagem que nós vamos pregar, que nós vamos proclamar. A mensagem da cruz, a mensagem do Cristo ressurreto, daquele que morreu na cruz do Calvário. A mensagem da cruz. Queridos, quero que você fique de pé. Já passei 3 minutos, agora você já está na misericórdia. Aleluia. E eu queria dizer algo para você. Eu quero orar pela sua vida. Quero encerrar orando por você. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção. Olha só. Talvez você entrou aqui nessa manhã e talvez você compreenda que isso que eu falei hoje tem a ver com a sua vida. Eu quero dizer que qualquer mudança que acontece na nossa vida, ela acontece a partir do momento em que nós vamos em direção a esta cruz. Nós vamos em direção a esse Jesus,
O Jesus que morreu na cruz do Calvário. Porque é aí que começa toda a transformação e toda a mudança. E olha, deixa eu dizer algo para você. Isso não tem nada a ver com religião. Eu não estou falando para você de religião. Eu não estou falando para você de igreja. Eu estou falando para você do Jesus que morreu na cruz do Calvário. É ali que você deve ir. É até ali que você deve chegar. E tudo começa a mudar nas nossas vidas. O dia que nós vamos até a cruz. Nós vamos até a cruz. Nós vamos até a cruz. E eu quero orar por você. Se você, até hoje, você não confessou a Jesus, o Jesus da mensagem da cruz, o Jesus da cruz, se você não confessou a esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade nessa manhã, porque a Bíblia diz: se confessarmos com a nossa boca, nós precisamos confessar, dizer: Senhor, entra na minha vida, eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. Se você ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade nesta manhã. Eu quero que você feche os seus olhos e quero que você imagine a cruz de Cristo no Monte Calvário, o Monte Gólgota. Jesus crucificado entre dois ladrões. E nesse momento vem uma voz daquela cruz, que é a voz que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecar. Declare isso. Sim, eu amo a mensagem, até morrer eu a vou proclamar. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, é por uma coroa. Olha só, eu quero orar por você. Eu quero te dar a oportunidade mais importante da sua vida, que é a oportunidade de entregar a sua vida ao Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É dizer para Ele: olha, Jesus, eu não consigo cuidar da minha própria vida. A minha vida tem sido uma história de fracassos, a minha vida tem sido uma história de erros, mas Pai, hoje eu quero ir até esse Jesus da mensagem da cruz. E se você nunca fez isso, acende a luz para mim um pouquinho só, depois você apaga de novo, para eu ver as pessoas. Eu preciso ver as pessoas. Eu quero dar a oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. E sabe, eu quero orar por você, e eu quero fazer um convite a você. Existe alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus, ao Senhor da mensagem da cruz, aquele que morreu para perdoar todos os nossos pecados, para que eu e você fôssemos livres de toda a culpa. Existe alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus? A única coisa que você precisa fazer é dar um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Existe alguém aqui nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus, de fazer um pacto com esse Jesus da cruz, que morreu na cruz do Calvário? Eu quero só orar. Essa talvez seja a oportunidade da sua vida, a oportunidade de ir até a cruz de Cristo. Você deseja entregar a sua vida a Jesus? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Alguém mais deseja entregar a sua vida a Jesus? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem deseja dar o maior passo da sua vida nessa manhã, que é o passo de entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão, eu quero ver você. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Alguém mais deseja entregar a sua vida a Jesus? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu não estou conseguindo ver quem levantou a mão, então eu vou fazer o maior desafio para você. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Venha rápido, já, agora. Venha, enquanto o povo aplaude a sua vida, venha aqui que eu quero orar por você. Venha aqui, venha aqui, venha. Você que levantou a mão, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Vem aqui.
Eu a vou proclamar. Essa é a mensagem da cruz. Venha! Essa é a decisão mais importante da sua vida, a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Venha! Venha, o Senhor está falando com você aí onde você está, que você precisa mudar a sua história, você precisa mudar a sua vida, e isso começa com esse passo. E queridos, eu quero também orar por você que está com a sua vida angustiada, você que está com a sua vida triste, você que está com a sua vida amargurada. Talvez você já entregou a sua vida a Jesus, mas você está andando em tristeza, você está andando em derrota, você está andando em angústia. Vem aqui, eu quero orar por você. Você não pode sair daqui hoje da mesma forma como você entrou. O Jesus, aquele que conquistou tudo, todas as coisas na cruz do Calvário, Ele quer transformar a sua vida. Talvez você está enfermo de alguma enfermidade, seja ela física ou emocional. Eu quero que você venha aqui. Ele quer curar você nessa manhã, Ele quer curar a sua vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Se você está enfermo, dobre os seus pés aqui. Vem aqui, um intercessor vai orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Hoje haverá libertação através da palavra, da mensagem da cruz do Calvário, a mensagem do Senhor que morreu e ressuscitou. Aleluias! Levarei eu também minha cruz. Levarei